Preste bem atenção uma coisa. Quando ele usa esse verbo, sabemos, é porque Paulo tinha conhecimento de tudo que vai acontecer com o crente na hora que ele fechar os olhos para essa vida. E saiba de uma coisa, crente que não tem visão do que lhe espera no céu, crente que não sabe o que lhe espera no céu, ele só vive pela vista. E quando ele diz, não vivemos pela vista, ele está dizendo, eu não vivo das aparências. Tem crente que se apegou às aparências desta vida. Ele está como a mulher de Ló. É apaixonado pelo mundo, é apaixonado pela casa, é apaixonado pela glória desta vida, é apaixonado pela riqueza deste mundo. Tem crente aí que é tão apegado por este mundo, que perdeu o fervor de Deus, perdeu a alegria de viver, perdeu a alegria da igreja. Mas Paulo diz, nós não vivemos por vista, ou seja, pelas coisas que nos apresentam, pelas aparências. Vocês podem observar, queridos, eu estava hoje mesmo olhando na internet alguns cultos, e aí eu vendo o irmão nos cultos, um mexendo em celular, o pastor pregando, outro conversando com o irmão, outro sentado, o irmão cantando, ninguém louva mais, e eu estava entendendo uma coisa, eu sei que Deus pode usar, eu sei que Deus pode mexer. Eu já preguei aqui que a pandemia não vem de Deus, que a pandemia é consequência do pecado do homem. Mas Deus se vale desse mal para também sacudir a figueira. Porque o que tem de crente vivendo só das aparências, e com aparência não são poucos. Crença de fachada, glória a Deus de fachada, aleluia de fachada, é pregando evangelho para ser rico, é pregando evangelho para ser famoso, é cantor que só vai cantar se der tanto, é pregador que só vai pregar se der tanto. Olha para cá, Deus quer homens e mulheres vivendo para Ele pela fé, e não por vista. Tem crente aí, eu só sirvo a Jesus se Ele me curar, eu só sirvo a Jesus se Ele abençoar a minha casa, eu só sirvo a Jesus se Ele abençoar. Olha para cá, a Bíblia diz em Hebreus 11, 33, 34 até 37, os quais por meio da fé foram cerrados ao meio, foram perseguidos, banidos, perderam os seus bens, mas não negaram a fé em Jesus Cristo. Se a tua vida se limitar apenas ao que você está apegadinho aí, você já se acabou. Já se acabou. Já se acabou. E Paulo começa aqui, olha, queridos, se tudo aqui se acabar, olha para cá, crente salvo, se tudo aqui se acabar, se tudo aqui se acabar, se acabar o carro, se acabar a casa, se acabar a fazenda, se tu se acabar nesse corpo mortal, mas se tu tens uma esperança, se tu tens a garantia do céu de glória, é só o virar da página. Oh, glória a Deus. É só o virar da página. É só o virar da página. A gente hoje, queridos pastores e irmãos que estão aqui, hoje a igreja é o pastor dizendo, vamos nos animar, meus irmãos, vamos nos alegrar, vamos servir a Deus. Se todo crente soubesse, como Paulo sabia, ele era alegre todo o tempo, ele era animado todo o tempo. Vocês podem observar aqui, que Paulo pregava em meio a cadeias, prisões, Paulo era acusado, Paulo passava noite, frios, perseguições, assaltos, rejeitado, caluniado, criticado, açoitado. Mas por que ele não desistia? Por que ele não dizia, hoje eu estou desanimado? Tem crente que é só com isso, eu estou desanimado, pastor, eu estou desanimado. Irmão, você vai à igreja? Não, estou desanimado, lá eu vi um negócio que eu não me agradei, o pastor pregou uma coisa, eu não gostei, e olha aqui, esse aqui era ataca, esse aqui era prisões, esse aqui era luta, esse aqui era aflições, ele foi até decapitado por causa do evangelho. Mas se você analisar Paulo, ele olha para cima, e ele quando vê as lutas, ele quando vê os problemas, ele quando vê doença, ele quando vê morte, ele diz, meus irmãos, se esse corpo vem se acabar, se essa casca vier se desfizer, se essa bainha vier se acabar, não fiquem com medo, não fiquem medrosos, nós temos um edifício nos céus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Se teu corpo velho está cheio de ferida, meu irmão. Se tu tem aí uma doença velha no teu corpo. Se tem um tumor velho no teu corpo. Se a gente já orou e Jesus não te curou. Mas olha para o teu corpo agora e diz: se essa casa velha se acabar. Eita Deus. Se essa casa velha se acabar, eu vou para uma casa melhor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. João 14, 1-2. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós temos que entender isso aqui esta noite. Você precisa entender isso esta noite. Olha para mim aqui agora. Deixa eu dizer uma coisa. Sobre a questão da morte, você como cristão precisa entender isso. Primeira coisa que você tem que entender. Eu já falei as várias visões, interpretações que as pessoas têm sobre a morte. A segunda coisa é, quando o crente morre e o ímpio morre, qual é a diferença, pastor Oziel? Qual é a diferença? Eu vou mostrar. Abra aí Lucas 16. 1, 2, 3. Nós temos dois destinos. Paulo diz: eu sei para onde eu vou quando eu morro. Eu sei para onde eu vou, o meu endereço é o céu. Eu tenho uma casa, uma morada, um edifício no céu. Observem bem, vamos lá, pode ler aí. Isso. Ora, havia um homem rico. Isso. E vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Muito bem. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheiro de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Peraí. Para onde é que ele foi levado? Para o seio de Abraão. Morreu quem? O mendigo. Isso, e foi levado para onde? Para o seio de Abraão. Preste bem atenção, vamos lá. E morreu também o rico e foi sepultado. O rico foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, Isso. estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Pronto, tá bem, obrigado. Preste bem atenção, olha bem para cá. Se morre um crente agora, preste bem atenção. Se morre um crente agora, um crente salvo, lavado pelo sangue de Jesus, um crente comprado pelo sangue de Jesus, vida santa, que viveu por fé, preste bem atenção. Viver por fé é pisar esse mundo velho. Viver por fé pode ter pandemia, pode ter desgraça, pode ter doença, pode ter falta de emprego, pode ter falta de dinheiro. Viver por fé é saber que uma morada maior nos aguarda. E quando você fecha os olhos para esta vida, a casca velha se desfez. Gênesis 3, o que é pó, volte ao pó, não é isso? O espírito volta a Deus, a casca se acaba. O que vão botar lá na sepultura, quebrar. Sepultura é quebrar. Vão botar teu corpo lá. Ele vai ficar lá até o dia que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Ele vai ressuscitar teu corpo, mas teu espírito está com Deus. Quando o crente morre, a primeira coisa é que o espírito dele vai para o céu. Eita, glória a Deus. Vai para o céu. Tem 4 coisas que o crente sabe sobre a morte. Primeiro, o crente sabe que a morte é um estado consciente, não é sono. Não é sono. Segundo, o crente sabe que na hora que morre, ele não vai para purgatório. Na hora que morre, ele não vai para uma ilha. Na hora que morre, ele não vai para um lugar cheio de mulher. Na hora que ele morre, ele vai para pertinho do Senhor Jesus. Eita, glória a Deus. Paulo diz lá em Filipenses 1:23, eu estou em aperto, porque tem hora que eu quero ficar, mas tem hora que eu quero ir porque está com o Senhor. Ele não falou, primeiro eu vou no purgatório, primeiro eu vou numa ilha, primeiro eu vou passar pela transmigração, primeiro eu vou descer. Não, ele disse, eu vou estar com o Senhor. Eita, glória a Deus. Lá é um local em que as pessoas estarão conscientes. A terceira coisa, a morte para o crente é bênção. Porque além dele entrar para o estado de gozo, paraíso. Oh, aleluia. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui. O crente tem essas 4 conotações. Ele sabe que quando morre, ele vai estar vivo na presença. Se você ler a palavra do Senhor, Deus diz assim, ó, o nosso Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus de quem? E a Bíblia diz lá em Mateus 17, estava com ele Moisés, estava com ele Elias. Se está com ele, eles não estão mortos, eles estão vivos.
Então essas 4 coisas o crente tem que saber. Outra coisa que eu já expliquei aqui no período interbíblico é que surge essa ideia de que o paraíso ficava embaixo. Mas não tinha essa ideia antes, sempre ficou para cima. Quando você lê Mateus 6,10, quando você lê a oração do Pai Nosso, lá está escrito: Pai Nosso que está nos céus. Sempre foi para cima. Essa ideia surgiu no período interbíblico, de que ficava 2 lugares embaixo. Aí depois da morte de Cristo foi transferido. A Bíblia não fala isso. Agora, quando o crente morre, na hora que o crente morre, fechou os olhos para esta vida, a carruagem de Deus vem te buscar. Eita, glória a Deus. Ele leva teu espírito ao paraíso. Eita, glória a Deus. E tu vai estar em um estado de gozo, de uma bem-aventurança gloriosa, inexplicável com Deus, até o dia que Jesus vier buscar a igreja. Crente, na hora que fecha os olhos para esta vida, ele vai direto para a presença de Jesus. Eu me lembro que eu li uma história de uns irmãos que estavam sendo perseguidos, daqueles mártires, e quando cavaram vários buracos para enterrar os crentes vivos, porque queriam que eles negassem a Jesus, e pegaram um e colocaram num buraco. Enquanto aquele crente estava naquele buraco agonizando, uma pessoa da plateia que estava assistindo aquela cena, ele viu quando um anjo desceu e colocou a coroa na cabeça de um crente. Aquele homem olhou e disse assim: eu quero Jesus desses crentes, e pode cavar um buraco também para mim, porque agora eu vi um anjo trazendo coroas para eles. É assim a vida do crente. A Bíblia diz que na hora que ele morre, vem os anjos e leva o espírito para Deus. Agora, se morre o ímpio, desviado, sabe o que acontece? O corpo vai para a sepultura e a sua alma desce para o Hades, ou Sheol. São 2 palavras, uma é hebraica e outra é a grega. Habitação das almas dos mortos, que lá também estão conscientes que vão descer para o abismo sem Deus. Porque você tem Hades, Sheol, palavra grega, palavra hebraica, que falam disso. Não é sepultura, sepultura é Kebá, ou Kebé. É isso que é no hebraico. Agora, eles vão para esse lugar, como a Bíblia está descrevendo aqui. E alguém fala: não, o inferno era um monturo fora da cidade, Tártaro, Geena. Quando se fala de Tártaro e Geena, trata da prisão de demônios, como está lá em Judas 2. E o outro é o castigo para o ímpio, que não temeu a Deus. Quem morre em balada, quem morre de faca, quem morre no pecado, quem morre na desgraça, vai ressuscitar para descer ao fogo do inferno. Agora, quem morre com Cristo, quem morre com Deus, vai ressuscitar para a vida eterna. Mas nesse momento já goza da paz com Deus. Então prestem bem atenção uma coisa. Quando Paulo escreve aqui, ele diz assim, olha o que ele diz aqui, leia bem aí, pastor, o versículo 6 do mesmo capítulo 5 de 2 Coríntios. Só para vocês terem uma ideia. Olha como é lindo isso aí, olha como é lindo. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Como é que ele diz? Estamos sempre de bom ânimo. Agora vira para cá, para aí. Como é que ele está dizendo? Estamos sempre de bom ânimo. Como está de bom ânimo se tem perseguição? Como está de bom ânimo se tem pandemia? Como está de bom ânimo se a vida aqui, ela tem problemas? Quantos não estão pensando aí, como é que vai ser a igreja após pandemia? Como é que vai ser a igreja depois dessa crise? E esse homem aqui morreu com crise. Morreu na crise. Em 2 Timóteo 4, 7, 8, Paulo diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a tantos quanto amam. Olhem para cá, como é que Paulo, no meio de tanta luta, de tanta perseguição, gemendo, ele diz gemendo nesse corpo. Nesse corpo nosso aqui sentimos cansaço, sentimos doenças, sentimos tristeza, sentimos opressão, depressão. E como é que ele diz que está sempre animado? Hoje tem crente que tem uma gripezinha, aí ele já diz assim: eu estou desanimado, irmão, Jesus não me curou.
Tem crente que o comércio fecha, tem uma crise. Ele diz, meu irmão, não sei. Jesus não está olhando para mim. Eu sou tão dizimista, eu sou tão fiel. E ele não está olhando para mim. Hoje tem irmão que passa uma prova. Meu Deus, eu estou desanimado, que as coisas não estão dando certo para mim. E como é que esse Paulo, tu talvez nunca passou o que esse homem passou. E no meio dessa prova toda, ele diz assim, como é que ele diz? Olha como é que ele diz. Porque estamos sempre de bom ânimo. Eita, vira para cá, vira para cá. Estamos sempre de quê? De bom ânimo. Olha, vire aí para o teu marido e pergunta, meu bem, tu estás de bom ânimo? Pergunte para o teu filho, tu estás de bom ânimo? Pergunta para a tua mulher, como é que Paulo estava de bom ânimo, pastor Zé? Olha para mim aqui, crente salvo, como é que podemos estar de bom ânimo? Tem irmão que está me dizendo, pastor, agora um obreiro me ligou, pastor Zé, eu estou com medo, é porque a igreja está cheia de crente que está com a mente perturbada, diante dessa crise. Pois eu não sei mais, meus irmãos, eu não sei mais o que nós vamos fazer, porque deixa eu dizer uma coisa, Paulo no meio de uma luta dessa, de uma problemática dessa, de uma luta, de um gemido, de perseguição, de calúnia, de açoites, de provas, e ele sabia que até ia ser morto, ele estava na prisão para ser decapitado. Esse homem escreve dizendo, eu estou sempre de bom ânimo. Ei, morreu gente aí na tua casa, morreu teu pai, morreu tua mãe, tu estás triste. Ei, pastor, morreu tua esposa, morreu teu filho, olha para cá, só um pouquinho de tempo, a página vai já virar, a página vai virar, e sabe o que é que ele diz? E eu estou sempre animado. Sabe por que ele diz que está sempre animado? Primeiro, ele tem o Espírito Santo na vida dele como garantia. Segundo, ele não olha para o mundo com os olhos naturais, ele olha com os olhos da fé. Se tu olhar para esse mundo com os olhos naturais, tu sempre vai estar desanimado. Se tu olhares para esse mundo com os olhos carnais, você sempre vai estar triste, chorando, com depressão, pelos cantos da casa, choramingando. Agora, se tu tiveres o Espírito de Deus e saber que tem coisas melhores aí para nós, tu vai se animar.